Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje, então, o nosso assunto, nós vamos falar um pouco sobre análise de variância e especificamente o delineamento inteiramente casualizado, que é o DIC, né? Se vocês observarem lá no nosso planejamento, nós temos aula sobre DIC, sobre o delineamento inteiramente casualizado, essa semana e na próxima também. Então, como é que nós vamos fazer esses dois dias? Hoje eu vou falar um pouco sobre a parte teórica do DIC, né? E a gente chama DIC, né? O delineamento inteiramente casualizado. Vamos falar isso, esse nome grandão, a gente chama muito DIC. A gente vai falar isso mais na aula. E na aula que vem, a gente vai mais concentrar forças na resolução de exercícios. Então, por isso que a gente vai dividir essas duas aulas aí, tá? É um pouquinho diferente para o pessoal da agronomia, porque eles têm vamos falar assim, né, o conteúdo programático da disciplina deles é mais curto um pouquinho, porque é uma disciplina de 60 horas lá, enquanto aqui 80 horas. Né? Aqui, então, a gente consegue ter um pouco mais de tempo para falar, ok? Bom, então vamos lá na nossa aula agora. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Eu vou disponibilizar essa aula lá no, no Moodle também, então vocês podem acessar lá quando quiser, tá? Bom, então deixa eu apresentar aqui rapidinho. Pessoal, e aí, se porventura alguém tiver no grupo aí pedindo acesso, vocês me avisem por áudio, porque a gente não consegue ler, né, durante a apresentação, tá? Só me avise aí que alguém está tentando entrar. E também, se alguém Ok. quiser que pare, explique de novo alguma coisa que eu falei, fique à vontade, tá? De novo, isso aqui não é uma palestra, é uma aula. Vocês podem parar o momento que quiserem a aula, tá? Palestra que a gente não interrompe, mas a aula a gente pode interromper tranquilamente, tá? Eu não me importo com isso, não. Ok? Bom, então vamos lá. Você já deve ter acesso à minha tela, né? Todos têm acesso à minha tela já? Tem sim. Ótimo. Então, hoje, aula 2, delineamento inteiramente casualizado, né? E aí, a gente, quando fala em delineamento, especificamente, estamos falando de um artifício estatístico que a gente utiliza para fazer pesquisa, né? Para a gente fazer uma experimentação, né? E aí, então, primeira parte da aula, a gente vai falar um pouco de como funciona um experimento. Como é que eu monto um experimento? Como é que a gente pode manter um experimento, montar um experimento, né? É uma inovação aí na aula, eu ainda não tinha falado a respeito disso com os alunos, mas eu acho que está cada vez mais necessário a gente ter esse tipo de aula, de explicar como funciona o experimento, como que eu tenho que montar um experimento, o que eu preciso observar durante a montagem de um experimento. Então, a gente vai começar a falar um pouco sobre isso, tá? Bom, de cara, o objetivo de um experimento é verificar se os tratamentos têm efeitos diferenciados. Isso é o objetivo, né? Isso aqui até nem sempre muitas, assim, temos que tomar cuidado um pouco com essa afirmação aí, porque é o seguinte, de antemão, quando você pretende formar, né, pretende fazer um experimento e você começa a escolher os tratamentos que você vai aplicar, você tem uma pista que aquilo que você está verificando talvez seja, né, talvez tenha algum fundamento teórico, algum fundamento, né, prático de alguma coisa, né? Então, toda vez que você começa, então, a pensar num experimento, é porque você tem dúvidas de alguma coisa que está acontecendo e você sabe que talvez a solução para aquele problema que te aparece ali, né, que você deparou com ele, seja algo que vai estar dentro dos tratamentos. Então, é assim que a gente faz, né? É lógico que pode ser que a gente faça um tratamento, se a gente faça um experimento que alguém já fez no passado, mas com o intuito de melhorar aquilo que alguém já fez? Sim, a pesquisa usa muito disso, né? Então, muitas vezes as pessoas fazem um experimento, né? Usa né, alguns tratamentos lá, mas os tratamentos que ele usou, talvez para você não foi, né? Você julga que não foi o ideal, e você refaz aquele mesmo experimento que ele fez,
porém com outros tipos de tratamentos ou com os mesmos tratamentos, mas com doses diferenciadas, para tentar ser mais assertivo do que a pessoa. Agora, simplesmente fazer um tratamento do que, algo que alguém já fez, isso não é ciência. Né? Você ir lá e replicar exatamente aquilo que ele já fez, isso não é ciência. A não ser que você esteja replicando algo em um ambiente completamente diferente. Digamos, por exemplo, que um tipo de tratamento foi aplicado lá no Rio Grande do Sul e ele leva em consideração o fator climático. E aí você pretende fazer aquele mesmo experimento que ele fez lá, aqui no Centro-Oeste, com o intuito de verificar se aquilo que ele encontrou lá também vai encontrar aqui. E isso sim é viável, porque você mudou o objetivo, né, de certa forma. Antes, se o objetivo era aplicar aquilo a condições climáticas do Sul, agora você está aplicando isso a condições climáticas do Centro-Oeste, né, por exemplo, do Cerrado. Isso sim é fazer ciência. Mas simplesmente replicar algo que alguém já fez sem objetivo nenhum prático, isso não é ciência, tá certo? E se você fizer isso, ninguém vai te limitar a falar que não pode, mas dificilmente você vai conseguir publicar um tipo de trabalho desse, né? Seja ele na forma de resumo, seja ele na forma de resumo simples, ou resumo expandido, ou um resumo completo, ou mesmo um artigo científico, né? Um trabalho de curso, um TCC, por exemplo, tá certo? Você vai ter dificuldade de você conseguir publicar isso se for algo simplesmente de replicar algo que alguém já fez, tá? Professor, mas aí então fica difícil, porque muita gente já fez muita coisa sobre tudo, e cada dia que passa fica mais difícil de eu fazer um experimento. Não, acredite, existem muitos assuntos sobre diversas coisas que a ciência ainda não respondeu. Às vezes a ciência responde coisas muito complexas e coisas mais simples, a ciência às vezes não responde, né? E aí a gente precisa de todo mundo fazendo esse tipo de pesquisa. Só para vocês terem ideia, o Brasil cresceu muito na publicação de artigos. Hoje o Brasil está em torno de sexto, né, como o maior produtor de artigos científicos mundiais, né? Tem gente que fala artigos, tem gente que fala paper, eu vou falar artigo porque é o que a gente utiliza aqui, né? Eu dou sempre vantagem a palavras mais portuguesadas, né? Então, o artigo científico, hoje nós estamos em sexto lugar. É verdade que talvez a qualidade dos nossos artigos científicos precisa melhorar bastante, né? Nós ainda não temos uma, uma cultura de artigos científicos com alta qualidade, né? Nós temos um volume alto de publicação, mas a qualidade ainda precisa melhorar bastante, isso é uma verdade, a gente não pode, né, esconder, Eu estava mas isso lendo já é exatamente algo... isso Oi? eu estava lendo exatamente isso que o senhor está falando do curso de redação científica, que fala que às vezes um autor, um cientista, ele publica em quantidade, mas a maioria das vezes a qualidade não tem muita qualidade, né? Então você tem que visar qualidade para que esse seu artigo, né, que você escreva com qualidade, seja aceito na comunidade científica. Exatamente. Exatamente. Olha, o que exemplifica bem o que o Paulo está falando, o meu professor, meu orientador gostava muito de falar assim, ele falava assim, gente, olha só para você ver, é, as pessoas às vezes publicam em números, porque é uma pressão, né? Se você for olhar a própria CAPES, né? É, e os órgãos que a gente são submetidos, né? O próprio CNPq, quando você vai fazer algum concurso público na área de professor ou na área de pesquisador, você ter quantidades de artigos acaba te favorecendo, porque você recebe pontuações por eles, existe um certo nível de pontuação, né? Por exemplo, quem publica artigos científicos A1 e A2, por exemplo, né? Da categoria A, né? Que seja ele A1, A2, né? Agora vai ter A1, A2, A3, né? B1, B2, B3. Antes era A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. Essa era a classificação. Hoje, vai ser publicação A1, A2, A3, que vai ser considerada a publicação A1, e depois B1, B2, B3, né? Mudaram essa classificação aí. Mas quando você publica, né?
artigos científicos em volume, em número, mesmo que aqueles artigos científicos de nível A, né, se você tem ali alguns, né, muitos, aquele candidato que tem muitos, por exemplo, Bs, ele acaba superando o candidato que tem artigo científico A pelo volume, né, pela quantidade de artigos que ele tem. Então, isso acontece muito. A gente, igual eu participo, às vezes, de banca de professor aí, de contratação de professor, então existe uma banca, né, para montar o concurso, né, a gente corrige as provas desses professores, a gente assistem às aulas, que são obrigados a dar uma aula didática para poder pontuar eles. Eu já participei com umas 4 ou 5 bancas, né? Mais ou menos, entre professores do quadro efetivo e professores temporários, né? Acho que já foram umas 5 bancas que eu já participei. Então, às vezes você vê, o camarada, às vezes, ele não tem artigos científicos A, mas sei lá, tem lá 40B, né? Aí tem um camarada que tem lá 2, 3 artigos A, e artigo A, galera, dá um trabalho de fazer. Você não faz um artigo A assim de qualquer. Normalmente um artigo A sai né, de um fruto de um doutorado, fruto de um mestrado. É difícil fazer um artigo A. É muito Professor, difícil. Oi. quando você fala um artigo A, o que que significa? Existe uma classificação. Você vai digitar. Quem é que está me perguntando? Pode falar o nome? Suziane. Suziane, existe uma classificação, você vai fazer o seguinte, você vai digitar depois no Google aí, escrito assim, ó, Qualis CAPS, Qualis, Qualis, espaço, CAPS, CAPES, Qualis CAPS. Você vai digitar isso no Certo. Google, você vai ver que vai abrir um painel para você de classificação das revistas científicas. Toda revista científica, ela é classificada conforme o número, a qualidade de artigos que ela publica e conforme a quantidade de acessos que os artigos dela têm. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. A Revista Brasileira de Zootecnia, ela é uma revista B1 na antiga classificação. Eu não sei se agora, na nova classificação, porque a classificação ainda não está vigente, tá? Só informaram para a gente que vai ter a nova classificação, mas ainda não classificaram as revistas. Mas então está seguindo a classificação antiga ainda. Então a Revista Brasileira de Zootecnia, a RBZ, ela é uma revista B1 na área da zootecnia. Significa que uma revista que tem a característica B1 significa que ela é uma revista de excelência, né? Uma revista de excelência, porém ela é pouco inserida internacionalmente, tá certo? Aí é uma revista considerada, por exemplo, A2, né? É uma revista de excelência com alguma inserção internacional. Inserção internacional significa que ela é acessada, né, em grande número, em bom número, no grande não, em bom número, por pessoas de outras nacionalidades, né? E uma revista considerada A1, quando ela é, né, de excelência, e ela possui alta inserção internacional. Significa que ela é uma revista internacional, completamente internacional. Ela não está inserida em um determinado país. Ela é uma revista que recebe publicações de diversos países e também diversos acessos de todos os países acessam, né? Todas as pessoas de todos os países acessam essa revista para ler os seus artigos, tá? Publicar uma revista A1 é muito difícil. Tá? Por que é muito difícil? Porque essas revistas A1, elas são extremamente rigorosas. E elas têm alguns assuntos que elas aceitam publicar e outros elas não aceitam, tá certo? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma revista A1 que está muito famosa agora no início, no momento agora, dessa época de pandemia, que é a Nature. A Nature é a revista mais famosa do planeta, né? Então, ela é a revista mais acessada. Publicar na Nature pode acontecer assim, tipo assim, brasileiros se publicam na Nature, tipo assim, uns 30 por ano, entendeu? Dentro da população brasileira inteira. Que é muito difícil publicar lá, tá? Não é uma revista simples.
né? A Nature não é a única, existem outras, né? Mas eu estou só te dando um exemplo. A Lancet, The Lancet, você já deve ter ouvido falar demais dela aí, que recebe publicações na área de medicina. É uma publicação, é uma revista A1, extremamente famosa também, tá certo? Então, nós temos algumas revistas A1, né? Nós temos, por exemplo, como é que é? Journal of Daily, que é o jornal, que é uma revista com, com publicações na área de melhoramento, não, desculpa, de gado de leite. Então, nós temos algumas publicações aí que são A1s, mas são muito difíceis, tá? Tem uma da nossa área também muito famosa, The Animal, né? É outra revista também, tá certo? E aí, galera, o duro dessas publicações é porque é o seguinte, você publica, mas essas publicações elas só valem por 5 anos. Depois de 5 anos, ela perde. Isso é que é difícil, né? Não é algo que você fica pro resto da vida, né? A maioria dos concursos públicos, se você for, né, prestar alguma coisa, você publicou a revista hoje, por exemplo. Hoje eu tive uma publicação numa revista, de nível A1, por exemplo, ou A2, né? Eu vou conseguir usar desta publicação para me beneficiar em qualquer programa, por exemplo, pleitear uma bolsa, alguma coisa assim, durante 5 anos, os próximos 5 anos, tá? Então, nós estamos em 2021, até 2026 eu posso utilizar ela. Em 2027 caducou. Aí eu tenho que continuar publicando, porque senão eu não posso mais utilizar essa pontuação, tá certo? Essa é a dificuldade da coisa, tá? Então, o negócio não é muito simples, não. Tá certo? Bom, galera, então, seguindo o que a gente estava falando aqui, então você precisa publicar. Para você conseguir publicar, você precisa fazer algo novo, que ninguém publicou. Se você não fizer algo novo, né, possivelmente as revistas não vão aceitar, tá certo? Então, por isso que o objetivo do experimento é sempre verificar se os tratamentos têm efeitos diferenciados. Você precisa ter uma pista muito boa do que você está fazendo, né? Lógico, o que são tratamentos? São fontes de variações que os pesquisadores aplicam ou eles analisam para comparar as variáveis respostas. Agora a gente já sabe o que é uma variável resposta. Na aula passada a gente falou. Uma variável resposta é aquilo que eu meço lá na minha unidade experimental, né, quem recebeu os tratamentos, como uma resposta dos tratamentos. Por exemplo, o peso, né, depois que eu apliquei um determinado tratamento, né, a produtividade, depois que eu apliquei um determinado tratamento, e isso é uma variável resposta. O que a gente vai fazer é pegar e coletar essas variáveis respostas, e a partir dessas variáveis respostas, nós vamos comparar elas para saber, né, se houve ou não um efeito desses tratamentos, se esses tratamentos são diferenciados ou não. Muitas vezes, nós não queremos aplicar um tratamento para achar uma diferença, mas podemos aplicar um tratamento para achar uma igualdade. O que eu estou querendo dizer? Ora, a gente sabe, por exemplo, que milho na ração e soja são 2 problemas. Porque milho está caro e a soja também. E esses 2, milho e soja, são, de certa forma, eles são a base das rações brasileiras, né? Também é a base um pouco das rações americanas, né? Outros países nem tanto, mas principalmente brasileiros e americanos fabricam rações a partir de milho e soja. E esses milho e soja são commodities. O que é uma commodity? Commodity é todo aquele produto que um país produz e que ele exporta, que ele ganha grana com isso, que está envolvido no PIB, né, brasileiro. Esse é o grande problema. Por quê? Porque a flutuação do preço dessas commodities, a flutuação do preço, principalmente de milho e sorgo, podem encarecer ou não uma ração. E muitas vezes o interesse do pesquisador é tentar achar algum substituto que eu possa utilizar quando esses caras estão em alta, né? Soja é complicado, soja é muito difícil achar produtos com alto teor de proteína que você possa substituir, né? Soja é muito mais complicado. O milho, a gente ainda existe alguns aí, né? Por exemplo, o milho, o pessoal às vezes usa sorgo, aí tem que tomar cuidado, tem que ser sorgo para alimentação animal baixo tanino, né? Não pode ser sorgo de alto tanino, né? Às vezes a gente pode usar farelo de trigo,
né? Quando está em baixa, só que farelo de trigo você não tem a disponibilidade o ano inteiro, né? É uma cultura mais de inverno, né? Por exemplo, você pode utilizar outros tipos de farelos, como farelo de arroz, né? Alguma coisa de resíduo de alguma indústria, de alguma agroindústria, né? Então, muitas vezes, o objetivo do pesquisador é tentar achar alguns substitutos. Quando você está tentando achar alguns substitutos, você sabe que aquele substituto não vai ser melhor, às vezes, do que milho e sorgo. Porque se fosse melhor do que milho e sorgo, já estava sendo usado, concorda? Né? Mas, às vezes, você acha um substituto que tenha o mesmo desempenho. Então, aí você vai aplicar um tratamento, né? Não querendo que o tratamento seja talvez melhor, porque você sabe que talvez não vai ser melhor, mas que seja pelo menos tenha o mesmo desempenho daquele que está sendo usado. Tá certo? Um bom exemplo disso mesmo era um resíduo da indústria de soja, né? Que nós jogávamos fora e que a. Ai, fugiu o nome agora. Glicerina. A glicerina é um resíduo da indústria de soja. Quando você vai retirar, por exemplo, o óleo de soja, né, sobra nas indústrias de soja essa produção de glicerina. Então, a glicerina, por exemplo, no passado aí, era algo, né, jogado fora. Alguém pegou aquele negócio, analisou, fez uma análise de alimentos, verificou o seguinte: olha, esse negócio aqui tem bastante energia nele. A gente pode utilizar ele para alimentação. E começou a alimentar suíno com aquilo, né? Aí foi um boom. Rapaz, eu estava na faculdade nessa época, em 2004. Tudo quanto era experimento, que às vezes lá em Viçosa a gente, né, tinha uma disciplina chamada seminários, que eu tenho até vontade de aplicar essa disciplina aqui no IF, que é o seguinte: todo aluno que estava no último período, ele aplicava o seminário, ele tinha que falar um seminário sobre determinado assunto qualquer. Dois, né? Um era sobre determinado assunto qualquer e um sobre algo de uma pesquisa que ele fez. Então, eu ia assistir esses seminários, porque ele era aberto ao público, então eu estava lá no segundo, terceiro período de zootecnia, eu ia assistir, né? Não entendia muita coisa, mas ia lá para assistir para ver o que era. Aí tudo era falando sobre glicerina, porque era muita gente aplicando glicerina na alimentação de suínos, né? Estava dando muito certo, até que a China descobriu que pode alimentar glicerina com óleo de soja, começou a comprar isso no Brasil inteiro, entendeu? Então, essas pesquisas estão sempre sendo frutos aí de coisas novas e a gente está sempre acompanhando o mercado. Hoje não se dá mais glicerina para suíno porque não sobra, tá? A indústria não sobra, não consegue. A indústria hoje pega essa glicerina e entrega direto para a China, tá? Bom, então os tratamentos são peças fundamentais de um experimento, mas nem sempre são criados. Isso depende do tipo de variação que o experimento tem, tá? O que acontece? Nem sempre a gente vai criar, muitas vezes, algumas das nossas pesquisas são observacionais. Não foi você quem fez a pesquisa, quem propôs os tratamentos, mas é algo que já está acontecendo naturalmente na natureza e você só quer comparar. Então, aí, nesse caso, não foi você quem delineou os tratamentos, não foi você quem pensou naqueles tratamentos. Você só aproveitou de algo que já está na natureza e só aplicou ele. Ok? Bom, então, quais são os tipos de variação que a gente tem? A gente tem os planejados, que são aqueles experimentos onde o próprio pesquisador pensa nos tratamentos, planeja eles e aplica eles, e os observados, que são aqueles experimentos que o pesquisador não pensou. Ele está aproveitando as respostas de um determinado coisa do cotidiano, que já acontece, e ele está só aplicando. Tá certo? Então, você pode ter esses dois tipos de variações no experimento aí, tá? Como são formados, então, os tratamentos, né? E os tratamentos vão ser formados de acordo com o desejo do pesquisador, se ele for planejado. Se ele não for planejado, ele só vai simplesmente pegar aquilo que já estava pronto, né? Digamos que, sei lá, por exemplo, um dia desse eu analisei uma pesquisa da Aline, por exemplo, isso até tem um bom tempo, um dia desse não, deve ter uns 5 anos para trás, que ela foi numa granja aí, e aí essa granja, ela tinha uma granja de suínos, e eles tinham alguns aplicadores lá, alguns técnicos dessa granja, que faziam inseminação de suínos, fazia 3 inseminações de suínos, na fêmea, por exemplo, né? No dia que ela dava o cio, ele fazia 3 inseminações, um de manhã, um de tarde e outro no outro dia. Tinha um outro que só fazia 2 tipos de inseminações, um de manhã e o outro de tarde.
Ah, eu queria comparar, será que essa aplicação com 3 era melhor do que com 2? Dava maior número de indivíduos, assim, maior número de fêmeas, com, né, diagnóstico de gestação do que com 2? Era algo natural que fazia lá. Ela só simplesmente pegou os dados e quis comparar, tá certo? Vou dar um outro exemplo, uma análise que a gente fez. Uma empresa aqui, né, em Morrinhos, na Sanvete, por exemplo, a gente chegou lá e eles tinham lá vários tipos de graus de sangue de produção de leite lá. Então, eles tinham, por exemplo, vacas, né, holandês puro, meio sangue, 3/4, 7/8, né, e o Gipro puro. Aí a gente queria saber o seguinte, olha, essas vacas que você tem, que está a pasto, que está no cotidiano, que são dados reais, né, de volumes reais, nós tínhamos lá eles medem a produção leiteira diária, né, então, de cada um dos animais. O que a gente fez? Pegou todos esses dados, juntou e analisou para saber qual desses grupamentos raciais que a gente tinha, ou desses acasalamentos, possuíam, né, melhor produção de leite considerada pasto. Né? Então, foram pesquisas que a gente fez, assim, não foi nós que planejamos, já é do cotidiano da fazenda, a gente só aproveitou aqueles dados. Isso a gente pode fazer, tá certo? Bom, os tratamentos, eles, normalmente, quando planejados, eles têm que ser planejados de forma a obter diferenças ou similaridades. Diferenças, quando eu quero propor algo, né, um tratamento que seja melhor do que já está acontecendo, né, uma forma diferente de fazer algo que já existe, ou similaridades, quando eu quero, por exemplo, que a gente deu exemplo aqui de substituição do milho, quando eu quero escolher, por exemplo, algo que seja igual àquilo que está sendo feito, mas que seja mais barato, por exemplo, né? Ou seja, mais fácil de obter. Então, os tratamentos podem ser planejados para obter diferença ou alguma similaridade, né? Então, eu até deixei aqui um exemplo, né? Eu criei um exemplo, tá certo, pessoal? Então, nós temos aqui pelo menos uma aluna que é da agronomia, e eu vou pedir que eu não fiz nenhuma pesquisa a respeito disso, eu só estou supondo, tá certo? Uma grande suposição aqui, tá? Então, vamos imaginar que um certo pesquisador queira comparar três fontes de adubação em macieira. Eu não sei como é feita a adubação em macieira, eu não sei qual é a quantidade, isso é só uma suposição. Mas digamos, então, que ele usou o NPK, normalmente, né? Pó de rocha e adubo orgânico em macieiros, tá certo? Sei lá, ele usou o NPK, ele usou, sei lá, 25-20, por exemplo, que é uma adubação que normalmente é feito em frutíferas depois que ela já está estabelecida, depois que ela cresceu, né? Então, digamos que tenha isso, né? O NPK lá, né? Bom, aí nós vamos tentar aplicar um experimento comparando o NPK, o pó de rocha e o adubo orgânico. Esses serão os meus tratamentos. Eu quero comparar no NPK, pó de rocha e adubo orgânico. Eu quero saber qual desses três é o que dá mais produtividade em macieiras, tá bom? Então, antes de aplicar os tratamentos, a primeira coisa que a gente precisa de fazer é verificar o seguinte, eu até aqui, eu estou chamando aqui de parcela A, B, C, D, E e F aqui, na verdade, depois eu acho que eu chamei essas parcelas tudo de 1, 2, 3, deixa eu até trocar aqui, porque estava dando confusão depois lá. Então, parcela 1, deixa eu só trocar aqui para parcela 2, parcela 3, deixa eu explicando o que eu fiz. Bom, isso aqui era, né, as parcelas das macieiras antes de eu aplicar o meu tratamento. Então, note que essas plantas eram todas, elas eram todas similares, né? Então, vocês podem ver que eu deixei até as plantas totalmente iguais aqui, tá certo? Indicando o seguinte, que todas elas estavam sob o mesmo efeito. Todas estavam na mesma região, todas estavam sob as mesmas condições climáticas, todas estavam com a produção semelhante, ou seja, as unidades eram totalmente homogêneas. Essas aqui são as unidades experimentais. Por que elas são as unidades experimentais? Porque vão ser as macieiras que vão receber os tratamentos. Então, quem recebe os tratamentos são as unidades experimentais, né? Então, as minhas unidades experimentais que eu tinha aqui, ó, eu dispunha lá de 8 pés de macieiras, né? Desculpa, 8 não.
2, 4, 6, 12, né? 12 pés de macieiras. Eu chamei de parcela 1, parcela 2, parcela 3, 4, 5 e 6, porque elas tinham um espaço, uma separação entre elas, né? Então, essas aqui estavam mais próximas aqui, essas duas aqui mais próximas, essas mais próximas, que eu separei em parcelas, tá certo? Mas todas estavam sob a mesma condição climática, sob a mesma iluminação, o solo era a mesma coisa, tá certo? Então, isso aqui era só para verificar que essas macieiras já estavam em produção, elas tinham as mesmas idades e elas tinham produções semelhantes, tá? Bom, aí, o que a gente fez? Nós aplicamos os tratamentos, né? Para eu formar os tratamentos, a primeira coisa que eu preciso fazer é definir quais serão os tratamentos que eu vou utilizar. Nesse caso, definir que vai ser adubo, que eu quero comparar, pó de rocha, e eu quero comparar adubo orgânico, tá certo? Por quê? Quais são as minhas expectativas? Ora, será que o NPK realmente é o mais indicado para macieiras? Será que o adubo orgânico pode ser que ele tenha um desempenho semelhante ao das macieiras, ao da NPK? E às vezes o adubo orgânico é mais barato, eu tenho melhor, né? Tem como eu ter adubo orgânico de forma mais prático, mais fácil, com menor custo, né? Pó de rocha, que é algo que está sendo muito utilizado aí também hoje. Será que ele tem alguma aplicabilidade na produção de macieiros? São algumas coisas que eu quero saber, tá? Então, eu defini que os tratamentos. Segundo passo, eu preciso escolher as unidades experimentais, né? Quando eu vou escolher essas unidades experimentais, primeiro, eu tenho que lembrar do princípio da repetição, eu tenho que ter repetição em número, tá? Eu tenho que ter uma quantidade de número de repetição para eu aplicar esses tratamentos, para eu verificar se realmente as respostas correspondem ao efeito do tratamento, ou se não é especificamente um efeito próprio da própria unidade experimental. Então, eu preciso pensar no número de repetição, né? E eu preciso verificar se minhas unidades experimentais se elas são homogêneas. A gente sempre precisa entender que, ao aplicar um tratamento, as minhas unidades experimentais, quem vai receber o tratamento, tem que estar sob as mesmas condições. Se eu escolho, por exemplo, um pé de macieira que está mais velho do que o outro, eu posso ter uma diferença na produção, né? Se eu escolho um pé de macieira, por exemplo, que eu sei que está doente, vai dar uma alteração. Então, essas unidades experimentais têm que ser o mais homogêneas possível, tá? Terceiro passo, aí eu tenho que atender ao princípio da casualização, que é efetuar o sorteio de cada unidade experimental. Eu tenho que sortear. É o que hoje o pessoal está sempre chamando aí, né, às cegas, né? Ah, eu tenho que fazer no caso das pesquisas lá em vacinas, que tinha que fazer, então, né, uma randomização às cegas, vocês devem ter ouvido falar aí nos jornais, ou falar assim que as doses de vacina tinham que ser aplicadas às cegas. O pessoal que gosta de falar às cegas é medicina. Nós, né, da área de experimentação, a gente fala casualização, que é distribuir os tratamentos às unidades experimentais ao acaso. Mas é a mesma coisa de distribuir às cegas, tá certo? É só um nome diferente, tá? Você vai ouvir mais falar em casualização do que cegas, ok? E aí sim, depois que você já, né, fez o sorteio, você começa a distribuir os tratamentos às unidades experimentais. Galera, a gente realmente faz sorteio mesmo, tá? A gente vai lá, pega os papeizinhos, coloca lá, por exemplo, os tratamentos, e aí vai lá e começa a sortear. É assim que a gente faz, tá bom? E depois de tudo isso, coletar as variáveis respostas, depois que a gente aplicou os tratamentos, depois de um tempo, ir lá e coletar o que resultou disso aí, tá? Bom, então vamos imaginar o seguinte. Então, eu peguei lá as minhas macieiras, logo, quando elas não estavam mais produzindo, né? E aí, de novo, eu estou aqui com as parcelas A, B, C, D e F, que eu fiz errado, me desculpa. Deixa eu ir colocando aqui e explicando para vocês. Bom, então, galera, o que a gente fez aqui? Eu simplesmente peguei, então, as plantas depois que elas não estavam mais produzindo e comecei, então, a fazer o sorteio para poder saber qual tratamento, aliás, qual dessas parcelas iam receber os tratamentos, tá? Então, a gente vai fazer um sorteio mesmo.
Então, a gente pega, por exemplo, lá, né? Eu pego lá um exemplo. Como eu tenho aqui, ó, são 6 parcelas, eu tenho 3, né? Vamos falar, tenho 3 tratamentos, né? Aliás, o número de tratamentos tem que ser sempre aplicado ao mesmo tanto também, né? De unidades experimentais, não de parcelas. O que a gente vai fazer, então? Então, eu vou lá pegar, por exemplo, 2 papeizinhos e colocar lá A, referente ao tratamento A, né? Então, eu coloco 2 papeizinhos A, 2 papeizinhos B, 2 papeizinhos C. Posso colocar isso no boné, no chapéu, na sacola. Vou lá, balançar tudo e retirar o primeiro papelzinho. E aí, digamos que eu tirei o primeiro papelzinho lá, parcela 1, vai aplicar o tratamento B. Então, essa parcela 1 aqui vai ser aplicado o tratamento B. Aí eu vou para a segunda parcela, vou fazer uma escolha de novo. Aí saiu lá na parcela, segunda parcela, tratamento A. E eu vou fazendo isso para cada um, tá certo? E isso é o acaso. Aqui nós estamos atendendo 2 dos princípios, né, dos princípios primordiais da experimentação, que é a repetição e a casualização. Bom, então digamos que a gente fez todas essas, nós fizemos esse sorteio. Então, na parcela 1, caiu o tratamento B. Qual é o tratamento B? Era 2 quilos de pó de rocha, tá? Na parcela 2, ao sortear, caiu o tratamento A, que era o quê? 2 quilos de NPK. No tratamento 3, caiu o tratamento C, que é 4 quilos de adubo orgânico, certinho? Ah, professor, por que você pôs 4 quilos? Porque o adubo orgânico ele sempre tem uma quantidade menor, né? Principalmente de nitrogênio, fósforo e potássio do que os outros. Então, por isso que a gente colocou isso aqui. Tá? Totalmente empírico, tá, galera? Não leve isso em consideração, não. Aí, na parcela 4, sorteei de novo, caiu A, né? 2 quilos de NPK. Na parcela 5, sorteei de novo, caiu o tratamento C, e lógico que sobrou lá, né, no boné, no chapéu, ou dentro do pacotinho lá que eu estava fazendo no meu sorteio, a parcela 6, que era tratamento B, com 2 quilos de pó de rocha. Certo? Então, está tudo aqui já dividido bonitinho. Note que eu tenho, então, as repetições. Se você observar bem, para cada tratamento eu vou ter 4 repetições. Por que 4 repetições? Olha, eu tenho aqui, ó, 1 planta, 2 plantas para o tratamento A, 3, 4 plantas para o tratamento A. Então, para cada uma aqui, eu vou ter 4 plantas para o tratamento, né? Excelente. Feito isso, eu aguardo, e aí, após 1 ano de aplicação dos tratamentos, eu vou fazer o quê? Eu vou lá coletar os frutos, né? Então, esse aqui foi um resultado após eu ter, então, aplicado os tratamentos. Eu vou fazer a coleta desses frutos, e aí é que eu vou agora, né? Ó, vamos lembrar, os tratamentos estão aqui, as unidades experimentais são as minhas plantas, agora eu vou fazer a coleta para obter as variáveis respostas. Quais vão ser as variáveis respostas? Podem ser várias. Pode ser, por exemplo, número, né? Vamos falar assim, unidades por determinada planta. Pode ser quilo, que às vezes é o mais ideal, né? Quilo, né? Por planta, né? No caso, né? Que aí você tem uma coisa melhor por produtividade, né? Pode ser, por exemplo, tamanho de fruto, circunferência de fruto. Alguns frutos a gente pega circunferência. Pode ser teor de Brix. Pode ser várias coisas, tá? Nós escolhemos aqui pegar quilos por produto, né, por planta, tá certo? Então, nós pegamos quilo por planta. Então, eu vou coletar, então, todas as plantas do tratamento, né, da planta 1 aqui, ó, do tratamento B, todos os frutos do tratamento B aqui também da segunda planta, tá certo? Então, eu vou obter isso aqui separadamente por planta aqui. E aí, eu vou obter um quadro dos resultados brutos. Olha lá, ó. Parcela 1. Na parcela 1, a planta 1 deu, né, 8 quilos, por exemplo, de fruto. A planta 2 deu 9 quilos. Tá certo? Isso é um exemplo, tá, galera? Deve dar muito mais do que isso. Aí a parcela 2, uma planta 1 deu 15 quilos, a planta 2 deu 13 quilos. A planta 3, né? Desculpa, a parcela 3, a planta 1 deu 4, a planta 2 deu 5. E assim eu fiz para todos eles, tá certo? Então, logo, lógico, os valores que representam a quantidade em quilo por planta, né? Do que eu colhi. Note que eu estou percebendo aqui algo interessante, né?
Eu já percebo que eu não sou idiota, que o tratamento que estava no 2 e no 4 deram maior produtividade. O tratamento que estava no 1 e no 6 deu uma produtividade média, e o tratamento que estava no 3 e no 5 deu uma produtividade baixa. Eu não sou idiota de pensar isso, né? Eu estou vendo os dados. Mas a gente não pode afirmar nada estatisticamente enquanto a gente não fazer uma análise estatística. E aí, o que eu vou fazer agora? A partir de agora, eu vou começar, então, a juntar, né, toda essa informação. O que a gente fez de juntar essas informações aí? O que a gente está fazendo aqui? Ora, o que eu peguei? Peguei lá os tratamentos A, que eu considerei que era o NPK, o B, que era pó de rocha, e o C, que era adubo orgânico. Coloquei aqui, então, nessa tabela, tratamento A, B e C, e aqui eu considerei como repetições cada uma das plantas. Então, se eu voltar aqui, ó, olha, tratamento A. O 2 tinha recebido o tratamento A. A planta 1 recebeu 15, a planta 2 recebeu 13, da parcela 2. Além disso, a planta 1 da parcela 4 produziu 14 e a planta 2 da parcela 4 produziu 15. Eu vim cá e coloquei todos eles aqui em linha, ó. 15, 13, 14, 15, como se fossem repetições. Fiz a mesma coisa para a planta B, para o tratamento B, e a mesma coisa para o tratamento C. Feito isso, eu fui lá e peguei mais ou menos as médias, para saber quanto que deu de média. Então, o tratamento A, se eu somar 15, 13, 14 e 15, deu uma média aí de 14,25. O B deu uma média de 8,25 e o C deu uma média de 4,25. E a média geral do meu experimento foi de 8,92. Note que o tratamento B deu próximo da média geral. Mas o tratamento A foi muito além da média geral, né? Muito além. E o tratamento C deu muito abaixo da média geral. O que está acontecendo, então? Por que está essa diferença entre esses tratamentos? Ora, quando a gente aplica um tratamento, o que acontece é o seguinte, veja bem, a planta, ela, né, ou o animal, ou qualquer outra coisa que a gente está fazendo, ele tende a produzir um valor médio, que é igual para todos os tratamentos. O que produz a mais é o efeito de tratamento. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: provavelmente, se não houvesse nenhuma aplicação desses 3 tratamentos aí, as, possivelmente, né, as plantas, né, as macieiras, iam produzir, né, uma média de algo abaixo de 4,25, que foi o menor tratamento aqui. Ele ia produzir algo ali, algo, sei lá, talvez a média seria de 3 quilos por planta, 4 quilos por planta, tá certo? Mais ou menos ia produzir isso, todas elas. Por que o A produziu mais? Pelo fato pela disponibilidade do NPK, né, na planta, ele fez com que, além daquela produção que ele normalmente deveria produzir, em média, ali até de, né, 2, 3 ou 4 quilos, ele produziu 14, né, produziu 10 a mais, aí 10 quilos a mais, porque foi um efeito do tratamento. A mesma ideia eu vou ter do tratamento B. Também as plantas eram para produzir em torno de 2, 3, 4 quilos ali. Ela só produziu a mais porque o pó de rocha fez com que ela aumentasse a sua produção. Foi o efeito do tratamento que fez isso, né? E o mesmo para o tratamento C. Provavelmente ele produziu 2, 3 ou 4 quilos aproximadamente, mas aí o adubo deu uma melhoradinha, apesar que o adubo orgânico deu um pouquinho só de adubação orgânica, deu só um pouquinho aí de melhoradinha, né? Vamos falar assim. Isso é o que eu quero que vocês entendam quando você está trabalhando na estatística. As unidades experimentais, pelo fato delas serem todas homogêneas, lembra que a primeira coisa que eu falei para vocês, assim, gente, elas têm que ser totalmente homogêneas, elas possuem uma produção média que é meio parecida com todas elas. O que vai diferir, fazer com que elas produzem mais, vai ser o tratamento que elas estão submetidas. Se você conseguiu controlar bem os erros experimentais, ou seja, se não está acontecendo nada de diferente nessas plantas,
né? Todas elas não estão doentes, se todas elas estão sob a mesma condição climática, sob a mesma condição de solo, né? Sob a mesma iluminação, por exemplo, ou mesmo a distribuição de ventos, se todas elas estão iguais, o que faz elas serem melhores é simplesmente o efeito de tratamento. O fato do tratamento agir sobre elas é que vai aumentar a produtividade. Elas, para produzir X, elas produziram X mais o valor do tratamento que elas foram submetidas. Tá certo? Isso aqui dá para vocês observarem muito bem isso aqui, quando a gente estava vendo isso aqui, e isso faz parte do entendimento da estatística. Se você entende muito bem o que um efeito de tratamento faz sobre uma unidade experimental, eu vou ficar muito feliz, porque você está entendendo muito bem qual é a ideia da estatística. Você aplica um tratamento sobre um determinado indivíduo e você espera a resposta daquele indivíduo sobre o tratamento. Né? Se essa resposta dá muito alta, isso foi o efeito do tratamento. Se essa resposta às vezes não aparece, é o efeito do tratamento também. Tá entendendo, galera? É isso que eu quero que vocês entendam aqui. Bom, para a gente continuar, a gente precisa entender quais são as fontes de variação do experimento. Por quê? Quando você tem um experimento, que você pega as variáveis respostas, uma das fontes que está variando ali, que está, né, dando maior resposta ou menor resposta, é a que a gente chama de premeditada. É aquela que é, igual eu estou te falando, igual eu disse aqui, né? É a introduzida pelo pesquisador, com a finalidade de fazer comparações, que são os tratamentos. Quem faz esse aumento na produção aí são os tratamentos. Ela é premeditada, essa fonte de variação. Mas existe, por exemplo, algumas fontes que são sistemáticas. A gente chama de sistemática aquela fonte que eu conheço, eu estou vendo ela, e elas não são intencionais. Eu não tenho interesse de aplicar aquela fonte de variação. Digamos que, por exemplo, ao fazer uma pesquisa lá na fruticultura do IF Goiano, a gente sabe, por exemplo, que tem uma. Isso eu estou supondo, tá? Existe uma parte lá que está sob sombreamento por causa dos pés de eucalipto que tem lá próximo. Vocês concordam comigo que as plantas que estão sob um certo sombreamento vão produzir menos do que aquelas que estão sob sol pleno, né? Isso se for uma cultura que depende de sol pleno também, não é isso? Bom, então, aí eu tenho uma condição climática que é sistemática, eu sei que ela está lá, eu não quero, não é meu objetivo de estudo, eu não apliquei esse sombreamento para estudar, mas ela está lá e ela pode influenciar nos resultados. Quando isso acontece, é preciso que a gente, então, interfira no experimento de forma que a gente faça o jeito mais igualitário possível. O que é fazer o jeito mais igualitário possível? Dividir em blocos. Eu divido aquela parte que está sombreada em um bloco, eu divido a parte que está sob o sol pleno em outro bloco, e aí eu tenho que aplicar todos os tratamentos em condições iguais, né? Por exemplo, se eu tinha lá 3 tratamentos, eu tenho que aplicar 3 tratamentos, os três tratamentos, com o mesmo número de unidades experimentais na parte que está sombreada, o mesmo número de unidades experimentais com os 3 tratamentos na parte que tem sol. Porque aí está todos os tratamentos sob as mesmas condições, mesmo condições divergentes que eu estou observando ela. Tá certo? E, por fim, uma que é aleatória, que essa a gente não consegue observar. É lógico que vai existir, né? Uma condição aleatória que eu não consigo observar. Eu vejo lá, está tudo certinho, eu controlei tudo, né? Já separei em bloco, mas mesmo assim há uma diferença entre as plantas. Por que há uma diferença entre as plantas? Não sei. Às vezes, sei lá, tinha uma minhoquinha que estava triste da vida e resolveu atacar a raiz de uma das macieiras, eu não estou vendo o que está acontecendo, e ela pode ser uma fonte de variação que pode dar uma resposta diferente para aquela macieira. Lógico, eu estou brincando aqui, galera, mas é algo que pode acontecer, tá certo? Um ataque, por exemplo, de formigas, e eu não esperava, e eu não vi isso acontecer, tá certo? Um possível furto das frutas e eu não percebi, não conseguia ver, observar isso, né? Uma predação das frutas por um determinado animal, por exemplo. Isso pode acontecer, irmão, e aí vai ser uma variação aleatória, de origem desconhecida,
e que eu não esperava que teria como acontecer, tá certo? Bom, esses são os 3 tipos de variação no experimento. E como que eu vou analisar esses dados, então? Bom, nós vamos analisar esses dados, né, através de algumas técnicas, vamos falar assim, de estatística que a gente utiliza, né? Quando a gente está fazendo trabalhos, né, premeditados, experimentos premeditados, como o DIC, né, o delineamento inteiramente casualizado, o delineamento em blocos casualizado ou o delineamento em quadrado latino, nós usamos uma coisa chamada análise de variância, a ANOVA, né? A ANOVA, ela faz a decomposição da variância e depois analisa esses valores observados em uma tabela. A gente vai falar daqui a pouquinho como é que funciona isso, tá? Bom, a ideia é o seguinte: se os valores obtidos forem maiores que os valores tabelados, a gente vai rejeitar a hipótese inicial. Mas se os valores obtidos forem menores que os valores tabelados, a gente não rejeita a hipótese inicial. Calma que nós vamos ter tempo todo para entender como é que funciona isso aí. Eu estou só falando para vocês a parte teórica da coisa, tá? Quando a gente fala de análise de variância, aí, principalmente a análise de variância que a gente vai apresentar a primeira, que é do delineamento inteiramente causalizado, essa análise de variância, ela é formada pelo quadro, né, que a gente chama do quadro da ANOVA, e nesse quadro da ANOVA, ele possui, se for o DIC, como fonte de variação, 3 fontes, que é tratamento, que foi o efeito que você aplicou sobre as unidades experimentais, para saber se há diferença, né, se há divergência entre eles ou não. O resíduo, esse resíduo é parte daquele erro experimental que você não consegue controlar, que você não viu o que aconteceu. E o total, que é a soma desses tratamentos por resíduo. A gente vai ver que eu preciso, né, olhar os graus de liberdade. Daqui a pouquinho a gente fala o que é grau de liberdade, né? Talvez na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o grau de liberdade, o que significa, o que é um grau de liberdade, mas de antemão eu posso antecipar para vocês o seguinte: um grau de liberdade é o número de informações necessárias que você precisa ter para que você conheça a média e o desvio padrão de uma população, tá certo? Então, esse é vamos falar assim, né, definição teórica do grau de liberdade, tá? A gente vai falar mais dele depois. Nós precisamos da soma de quadrados, isso aí a gente vai ver o que é isso, o que é uma soma de quadrados, tá? A soma de quadrados é o jeito que você faz para você obter as variâncias desses dados, o quadrado médio, que também é, né, um resultado da soma de quadrados aí, da variância, e aí é o que a gente falou, né, o F calculado, o F tabelado, que é o que a gente vai comparar, o calculado com o tabelado. Calma que a gente vai ter tempo de explicar tudo isso, tá? Bom, deixa eu só falar um pouquinho mais da análise de variância aqui, da nova. Bom, a análise de variância é um recurso, então, que a gente tinha falado, para decompor a variância dos dados de um experimento, fazer uma decomposição. O que seria essa decomposição? Decomposição significa separar, dentro de todos aqueles dados brutos que você observou lá, né, você foi lá e buscou, pegou lá nas macieiras, nós pegamos lá a produtividade dessa macieira, separar o que é de efeito fixo, o que é de efeito aleatório que está inserido nesses desempenhos das unidades experimentais. A gente chama de efeito fixo todo o efeito que não altera no tempo, ou sob o efeito de tratamento. Exemplo, o sexo é um efeito fixo, né? Mesmo que eu aplique um determinado tratamento, vai mudar o sexo de um determinado animal? Né? Se eu aumentar ou não o teor de proteína, o animal vai deixar de ser fêmea ou macho? Não. Então, isso é um efeito fixo. O próprio bloco, que a gente acabou de falar aqui, é um efeito fixo. Se a planta tiver lugar sombreado e a outra tiver lugar iluminado, se eu aplicar mais NPK ou menos NPK, vai aumentar a iluminação dela ou não? Não. E isso é um efeito fixo. Então, alguns dos efeitos que a gente aplica sobre os indivíduos são efeitos fixos, certo? E outros são efeitos aleatórios. Os efeitos aleatórios são aqueles que mudam, né? Ele pode mudar, alterar o tempo, ele pode alterar sobre o efeito de tratamento. O próprio tratamento é um efeito aleatório, porque você muda, né? Nós não mudamos aqui, ó, por exemplo, nós não colocamos lá NPK, colocamos pó de rocha, colocamos adubo orgânico.
Isso são efeitos de tratamento. Eu alterei, são 3 tipos de efeito. Então, se eles mudaram. Se eles mudam, esses, então, são efeitos aleatórios. O que a gente vai fazer na análise de variância é decompor, o que separar o que é de efeito fixo, o que é de efeito aleatório e comparar a variância, tá certo? Dos dados. A variância dos dados, eu só obtenho ela através de uma análise de variância. É calcular a variância. Tá certo? É igual a análise de variância, igual o cálculo da variância, que você aprendeu com a professora Eliandra lá na estatística básica. É calcular a variância. Só que o quadro da nova, ele te facilita o cálculo dessa variância. Mas para ficar evitando você ficar fazendo um monte de cálculo de continha de variância lá, calculando variância de um por um com os dados, você calcula essa variância em conjunto. É só isso. Tá certo? Bom, existem algumas predisposições para a realização da análise de variância, da nova. Então, são 4 essas predisposições. A primeira é que os erros, né, o resíduo, os erros, eles devem seguir uma distribuição normal. Professor, o que é uma distribuição normal? Já te falo o que é uma distribuição normal. A distribuição normal, aquela distribuição, deixa eu ver se vai funcionar aqui, isso. É aquela distribuição que ela tem do tipo chapéu. O que significa uma distribuição do tipo chapéu? Ora, ela é uma distribuição que ela funciona da seguinte maneira. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Da seguinte maneira, veja bem. Bom, quando você começa a medir os dados, por exemplo, de uma determinada variação, de um determinado tratamento, por exemplo, existem indivíduos que vão produzir menos, existem indivíduos que vão produzir a média, e existem indivíduos que vão produzir mais. Levando em consideração que aqui, ó, daqui para lá, no sentido dessa seta, a tendência é aumentar né, as coisas. E aqui é o número de indivíduos que estão inseridos nesses dados, por exemplo. Vou dar um exemplo muito interessante aqui. Altura. Se eu chegasse na sala de aula e começasse a medir todos os alunos de uma turma, por exemplo, vocês vão ver que parte desses alunos vão ter uma medida, né, vão ter uma estatura mais baixa. Mas o número de alunos que têm estatura baixa são pequenos, não são tão grandes, né? Aí, à medida que eu vou chegando próximo da estatura normal aí de um ser humano brasileiro, que vai ser lá em torno de 1,65, 1,70, por exemplo, 1,70 e poucos aí, vamos chutar aqui 1,70, que é a média brasileira aí, né? Acho que a média brasileira é de 1,69, próximo. Vamos botar aqui 1,70. A maioria dos indivíduos vão estar aqui, ó, próximo da média, né? Note que aqui, ó, nesse lado aqui, essa seta aqui indica a quantidade de indivíduos. Então, quanto mais próximo da média, mais indivíduos eu vou ter aqui inserido nesse meio. E lógico que também eu vou ter indivíduos que estão nesse ponto aqui, ó, que são os indivíduos muito altos, né? Indivíduos que passam aí de 1,90 m, 2 metros, por exemplo. Mas o número de indivíduos que estão muito altos são baixos. Então, note que o número de indivíduos que são muito altos são baixos, e o número de indivíduos que são baixos também são baixos. A maioria dos indivíduos estão inseridos mais próximo da média. Isso é uma distribuição normal, tá certo? Isso é uma distribuição em forma de chapéu. Então, a gente só pode aplicar a análise de variância quando os dados seguem uma distribuição normal, seguem uma distribuição chapéu. Significa que ela segue essa distribuição, uma distribuição normal, né, normal de acontecer. Se você pegar o peso da mesma coisa, várias características que a gente analisa tem esse tipo de distribuição, tá certo? Que a gente chama de distribuição normal. Outras não. Outras, por exemplo, não tem essa distribuição normal. A conversão alimentar mesmo é um tipo de distribuição que não tem distribuição normal, tá? Bom, além disso, os erros precisam ser independentes. O que significa dizer que os erros precisam ser independentes? Significa que eles não podem ter uma combinação linear. Os tratamentos não podem ser uma combinação linear de outro, tá? Os resultados deles. Um exemplo, deixa eu só falar para vocês o seguinte. Imagina que um pesquisador faça o seguinte, ele quer provar, né, ele quer saber qual é o nível de proteína que vai ser melhor, né, que vai produzir mais para, sei lá, vai ter maior peso corporal de frangos de corte.
Aí ele vai lá, pega 4 animais, e nesses 4 animais, ele vai aplicar um teor de, numa ração com 20% de proteína. Vai lá e pega o peso desses 4 animais. Aí ele supõe o seguinte, bom, se eu apliquei 20% de proteína e deu isso, se eu aplicar 25, vai dobrar. Aí, os outros tratamentos, ele não aplica, ele simplesmente pega o peso que deu dos animais com 20% de proteína e dobra o peso deles. Isso é verdade? Não. Isso não é verdade. Ele não fez experimento, ele simplesmente pegou os resultados que já tinha e dobrou eles, né? E isso é um jeito que os erros não são independentes, os erros são dependentes. Existe uma dependência linear, né? Um resultado de um tratamento foi formado a partir do dobro do outro. Isso não pode. Então, por isso que a análise de variância não permite você fazer isso. Outra coisa que a análise de variância exige, que todos devem ter a variância constante, ou seja, homogeneidade de variância. Significa que todos estejam sob as mesmas condições de variação, né? Lembra lá que tem que estar sempre homogêneo? Isso é importante, por isso a homogeneidade das variâncias. E, por fim, o modelo deve ser aditivo. O que quer dizer que um modelo deve ser aditivo? Um modelo é aditivo, como o modelo do DIC, por exemplo, quando ele é desse jeito aqui, ó. O que é aditividade? Significa que quando você vai lá e pega uma resposta na planta, por exemplo, o quilo de maçãs produzidas em determinada planta, ele está sob efeito da média, lembra que eu falei da média lá? A média que aquela planta normalmente produziria, mais o efeito que o tratamento implicou para ela produzir mais, e mais algo que está acontecendo e que eu não consigo observar, que é o erro experimental. Isso é dizer que um modelo é aditivo, tá? Então, ó, o Y aqui representa a variável resposta. O quanto, por exemplo, aqui em quilos que aquela planta produziu. A média significa a média de todos os valores possíveis para aquela resposta. Essa seria a média que normalmente ela deveria produzir se ela não estivesse sob efeito do tratamento. Ao aplicar o tratamento, ela vai produzir um pouco mais. O que ela produzia mais do que a média dela é o efeito que o tratamento causou. E se além de tudo, se além dela produzir, além da média, ou além do efeito de tratamento, se ela produzir um pouco a mais ou um pouco a menos, aí foi o erro experimental que atuou. E esse erro experimental, ele sempre vai existir, ele nunca consegue ser zerado. Toda experimentação vai acontecer alguma coisa. Por mais que você tente, ele sempre vai existir, porque as unidades nem sempre, por mais que a gente ache que são homogêneas, ninguém é igual perfeitamente, ok? Pessoal, no caso, então, do DIC, né, o delineamento inteiramente causalizado, a distribuição dos tratamentos, as unidades experimentais é feita inteiramente ao acaso, a gente já tinha falado isso, né, e a gente pressupõe que as unidades experimentais estejam sempre sob condições homogêneas, as unidades sempre são iguais. Foi a primeira coisa que eu disse lá das macieiras, que eram exatamente iguais, né? Essas condições homogêneas, então, elas são só obtidas quando eu tenho lugares controlados. Por isso que o DIC, ele sempre pode ser mais aplicado quando a gente está, por exemplo, aplicando dentro de uma casa de vegetação, de uma estufa, de um laboratório, tá? Ele sempre vai ser aplicado assim, mas, né, nunca ao ar livre, porque ele normalmente não está sob as mesmas condições homogêneas. Quais são as vantagens de usar o DIC? Bom, ele não exige, né? Ele não tem uma exigência quanto ao número de tratamentos e repetições. Você pode aplicar quantos tratamentos forem necessários, quantas repetições forem necessárias. É lógico que eu já vi, por exemplo, uma menina fez uma pesquisa aqui, ela tinha 120 tratamentos. Isso é loucura, tá certo? 120 tratamentos, você vai ter dificuldade, porque quanto maior o número de tratamentos, muito maior tem que ser o número seu de repetições. Daqui a pouquinho a gente vai falar por que é isso. Na próxima aula a gente vai falar por que você tem que ter um certo número de repetições alto, porque senão não vai ter grau de liberdade no resíduo, tá? Mas ele não impede você ter altos números de tratamentos. E o delineamento experimental mais simples e que apresenta o maior número de graus de liberdade associado ao resíduo. A gente vai falar disso na próxima aula. Vantagem. Não é fácil conseguir e manter uma condição totalmente homogênea,
é difícil. E todas as variações, né, exceto devido a tratamento, são consideradas como variações que ocorreram ao acaso, vai tudo por resíduo. Isso é um grande problema dele, tá? Isso pode, então, acarretar aí uma estimativa muito alta para o experimental. O experimental, às vezes, fica muito grande. Bom, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai ver como aplicar essa nova ao experimento, tá bom? Então, aqui nós vamos parar aqui nossa aula, tá? A gente para por aqui. E aí, na próxima aula, a gente vai aplicar a nova, eu vou explicar como é que a gente vai aplicar a nova àquele experimento, e vou dar um outro exemplo de a nova também, tá bom? Pessoal, hoje tem sabatina, ela vai ficar disponível daqui a pouquinho para vocês, tá? Ela vai abrir para vocês, e a sabatina de hoje é só simplesmente sobre essa parte teórica, tá? Só sobre a parte teórica, não tem nada de prática por enquanto, não. Só perguntinhas com respeito a isso tudo que eu falei com vocês aqui, ok? Ok, professor. Falei muito hoje, Beleza, né? professor. Falei demais hoje. Deixa eu só fazer uma, uma chamada bem rápida aqui. Eu prometo que vou ser bem rápido aqui com vocês. E a gente já termina, tá bom? Deixa eu só já até aproveitar e parar a gravação aqui.